Para quem aqui foi a primeira vez que teve contato com essa coisa do inconsciente, das memórias no nosso corpo? Quem está vivendo isso pela primeira vez? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Tá legal, muito bom. A gente falou muito, né? Deixa eu vir um pouquinho aqui para o meio. A gente viu, não só eu falei, um monte de gente falou, que a gestação é a nossa maior escola da vida. Ok, a Olivia falava, agora ficou mais claro, mais pessoas falam, estou começando a acreditar. E aí, se nós aprendemos tudo dentro da nossa mãe, e se nossos filhos aprenderam tudo dentro de nós, onde foi que a nossa mãe aprendeu sobre a vida dela? Aonde, gente? Dentro da mãe dela, que é a nossa avó materna. E onde é que a nossa avó aprendeu sobre a vida dela? Dentro da mãe dela. Então isso já ficou muito claro, mas alguma vez na vida você já parou para pensar o que é que vivia a nossa avó? Às vezes a avó sim, né? Porque a avó é mais comum a gente ter tido contato. Mas de repente a nossa bisavó? Ah, Olivia, eu não conheço, eu também não conheço. Nem sei o que ela fazia, o que ela não fazia. E se nós trazemos no nosso corpo as memórias ancestrais dessa avó, dessa bisavó, vocês sabem essa bonequinha russa? Mariusca, né? Na verdade, uma cabe dentro da outra, certo? Então, eu trouxe isso daqui para uma analogia. Essa sou eu, essa é minha mãe, minha avó, minha bisavó. Eu não coloquei aqui, mas enfim, tetaravó, tetravó. E nós somos essas várias camadas, uma dentro da outra. Isso ficou claro. Mas, Olivia, ainda não sei o que fazer com essa informação. Porque eu não sei nada da vida da minha bisavó. Eu não sei o que ela viveu. Como que eu vou saber que o que eu estou sentindo agora é da minha bisavó? Então, vamos imaginar aqui. Ah, outra coisa, né? Já está óbvio, mas 50% de tudo que vem da família da nossa mãe, nossa avó, bisavó, maternas, estão dentro da gente. E 50% do nosso pai biológico também estão dentro da gente. Da mãe do nosso pai, da avó do nosso pai, bisavó do nosso pai, e assim por diante. E aí, como que a gente vai separar o que é meu e o que é desse povo todo? Que eu nem conheço. Então, se a gente for ver, né, o que é meu, o que não é. Então, uma pergunta, como você se sente quando você quer mudar e aí você não consegue? Que a partir do momento que você toma conhecimento, né, da informação, você fala, tá igual essa mãe tinha perguntado, a Gisele. Tá, Olivia, eu já fiz, e agora? Né? Quero mudar. Aí você ouviu um monte de coisa legal aqui, não, vou chegar em casa, vou mudar, tal. Vocês já devem ter tentado isso depois que viram algumas coisas, né, na minha página. E aí, no momento até você pode conseguir, no outro você já deu o passo para trás. Não é assim que acontece? Quando isso acontece, qual é o sentimento? Como vocês se sentem? Frustradas, que mais? Tristes, que mais? Decepcionadas, cansadas, impotentes, culpadas, com raiva. Vocês se sentem que estão meio presas, assim? Em alguma coisa invisível? Como a Priscila falou, que é invisível. Mas, né? Pô, eu quero ir ali. Por que eu não consigo? Né? Então, a gente tem âncoras. E o que faz uma âncora num navio? Prende o navio para ele não sair lá à deriva, certo? E se não levantar a âncora, o navio não sai do lugar. Então, fazendo uma analogia, seria isso. A gente quer ir para lá, para cá, para lá, para cá, mas parece que não consegue. E de onde que vêm essas âncoras? Todas nós aqui somos descendentes de imigrantes ou de índios que estavam aqui, certo? Então, talvez sua avó não tenha vindo, mas talvez sua bisavó ou tataravó vieram. Nem que seja junto com os Dom Pedro, mas vieram. Senão, nós não estaríamos aqui.
Vocês já se perguntaram por que os nossos ancestrais emigraram, ou seja, saíram dos países de origem? Por que o povo se meteu a sair da Europa, gente, Europa? Por que eles se meteram a sair da Europa, do Japão? Guerra, conflito, em busca de uma vida melhor. Eles queriam aventura? Eles vieram de férias, num cruzeiro? Eles queriam fazer novas amizades, né? Conhecer um país tropical. O que eles vieram buscar? Liberdade, uma nova vida, que mais? Paz, segurança, que mais? Estabilidade, está próximo. Será que eles vieram só felicidade? Comida, está próximo. Eles queriam o quê, gente? Sobreviver, mas eles queriam sobreviver por sobreviver, eles queriam ter prosperidade. Qual que era a propaganda que se fazia? Por que eles saíram de lá? Se lá estava ruim, aqui está melhor, podem progredir, podem ter negócio, dinheiro, gente. Eles vieram porque onde eles estavam, independente do país, não tinha dinheiro para eles sobreviverem, construir uma família, né? Ter uma vida decente. E o que se falava é que lá no Brasil, bom, aí depende da época, mas que no Brasil, teoricamente, seria melhor, que era um país que tem terras, que as pessoas poderiam ficar ricas, certo? Ouro, e aí depende do país, depende da época. E eles vieram. Mas eles vieram para ficar aqui para sempre? Vou lá no Brasil morar lá. Deve ser um país legal, deve ser uma língua legal, fácil de falar, deve ser uma comida boa. Eles vieram pensando em ficar aqui para sempre? Não. Eles pensavam em voltar para casa, com dinheiro. E se vocês estão aqui e eu estou aqui, o que aconteceu? Queriam, só que não. Se todos nós estamos aqui, é porque toda essa busca, esse sonho foi em vão, foi frustrado. E quando eles chegaram aqui para ficarem ricos, foi exatamente o que eles estavam esperando? Olha a cara de empolgação das pessoas quando chegaram no Brasil. As famílias eram felizes. Olha que família feliz, gente. A vida das mulheres era fácil. Elas tinham quem as ajudasse. Uma mãe, uma sogra, uma ajudante, uma babá. Elas tinham Google e Facebook para procurar por que meu filho está com essa reação. Deixa eu entrar num grupo de mães para desabafar, porque meu filho não dorme. E elas tinham WhatsApp para ver onde o marido está, que horas volta, se vai trazer a janta, se não, por que está demorando. Então, por que eu estou colocando isso? Os casamentos, naquela época, eram por amor? Eu não sei se vocês sabem a história da sua avó materna, paterna, mas a minha avó materna, ela foi dada como pagamento de dívida. E a minha avó paterna, ela foi dada para casar para um soldado do exército japonês, porque o exército precisava voltar para procriar, para aumentar a população. Então essa é a história da minha avó materna, da minha avó paterna. Isso significa o quê? Que essas histórias estão em mim. E como se sentiam essas mulheres? Vocês falaram, né? Então, sonho frustrado, tal. Que mais? Como vocês acham que sua bisavó, de repente sua avó, dependendo da época, se sentia? Veio para um país, porque a situação estava ruim. Saiu lá de onde ela nasceu, de onde ela cresceu, de onde ela comia as comidas que ela conhecia, que ela falava a língua, e veio para o Brasil, achando que ia ficar rica e a realidade era outra. Qual o sentimento que vem? Oi? Solidão, que mais? Tristeza, que mais? Raiva.
Quando você vai para um país que você não conhece nada, para deixar sua família para trás, de repente você foi com um filho pequeno, que sentimento que você tem? Medo, saudade. Então, vocês mesmas já sabem como que essas mães, como essas mulheres se sentiam como mães, como esposas, casando com homens que elas não escolheram, tendo filhos, relações com homens que elas não escolheram. Não deve ser legal, né, gente? E elas sentindo tudo isso. E como é que você se sente hoje? Décadas e décadas, talvez um século depois, que sua bisavó, sua tataravó, minha avó, passou por essa história. Por que que mesmo com Google, com Facebook, com WhatsApp, com delivery, com Uber, a gente continua se sentindo assim? Nossa, mas agora tá muito fácil, porque na minha época... Isso. E por que você se sente assim? Isso. Porque, então, é que esse sentimento está dentro de mim. Isso. E por que você não é feliz? Você está reclamando do quê? Isso, você casou com quem você queria, né? Você casou com quem você queria, você fez, de repente, você fez uma festa de casamento, comprou sua casa, aí você tem um carro, você vai dirige. Você acha que nossas avós dirigiam e iam onde queria? Nem com a charrete, então. Então, é para a gente começar a entender por que que nós nos sentimos assim. Porque vocês viram hoje que tudo que essas mulheres viveram, que para a gente parece um negócio de ficção, de novela, de época, não, é real. Olha, não tem como falar de quantas gerações para trás, mas como o Gil falou, as nossas tataravós já passaram para as bisavós, que passaram para avós, para as mães, que nós somos filhas, né? Então, a gente não precisa ir tão para trás, porque é uma repetição. Né? O que chegou, por exemplo, na nossa avó é uma repetição. Porque imagina, se para a nossa bisavó estava ruim, imagina para a tetravó. E se a gente for mais para trás, é a idade das pedras. Então, a gente está vivendo uma era que é a mais fácil, confortável, cheio de tecnologia, facilidades. E mesmo assim, o sentimento qual é? É igual. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente perceber da onde que vem isso. Por que que mesmo, nossa, casei com um homem que eu amava, que eu achei que ia ser mega feliz no casamento, e por que que mesmo com ele lá eu continuo me sentindo assim? Sua mãe foi feliz no casamento? Talvez sim, talvez não. Sua avó foi feliz no casamento? As chances já diminuem um pouco. Sua bisavó foi, diminui mais ainda, né? Então, é porque essas memórias estão dentro da gente. E como o Gil falou um pouco na constelação, que ainda não é minha especialidade, mas se minha mãe ou minha avó não foi feliz no casamento, quem sou eu para merecer ser feliz no casamento, como mãe? Porque a criança quer salvar os pais, os avós. Eu vou sofrer no seu lugar. Eu vou sofrer junto com você. Né? Então, é para a gente começar a perceber o que não é meu mais, o que não faz mais sentido. Ah, legal, vem da minha avó, da minha bisavó, tetravó, tá aí eu com isso, eu nunca nem soube da história delas. Essa é a história delas. E essa é a nossa história. Então, o que vem junto dos antepassados? O que é comum, tá? Não o que é regra para todo mundo, mas eu não posso. As mulheres podiam muitas coisas no passado? Não. Eu não consigo. Eu não mereço. Só que isso continua dentro da gente. Aí agora, né, as mulheres podem muitas coisas, tal. Mesmo você podendo tudo isso, você continua se sentindo assim, não é verdade? A hora que você vai, de repente, voltar para trabalhar, qual é o sentimento? Quando acaba a licença maternidade.
Então, e é tudo isso, todos esses sentimentos. Mas a gente não herda só as informações, as crenças negativas. A gente herda luz e sombra. Essas mulheres precisaram ter coragem, muita força, persistência, para que tudo desse certo da forma que deu e a gente estivesse aqui hoje. Então a gente herda tudo isso. E todos vieram em busca de sonhos. Ninguém saiu de lá para passear. Um sonho de ter uma vida melhor, de oferecer um futuro melhor para a família. E isso também está dentro da gente. Né? Então, perceba, quando você quer fazer uma coisa, ou as pessoas muito controladoras, que saem um pouquinho do plano, já dá aquela frustração. Como você acha que elas se sentiam? De onde vem essa frustração desmedida? Ai, não, eu queria que meu filho fizesse isso, pusesse a roupa tal, meu marido foi lá e pôs outra calça, mas não era para pôr essa calça. Ai, vem aquela raiva. Não é desproporcional? Mas porque a gente está trazendo essa coisa da frustração, do eu não posso, do sonho que eu não consegui e que me doeu muito, porque imagina qual é o sentimento dessas pessoas que vieram com a intenção de voltar e não voltaram mais para casa. Vocês concordam que sua avó, sua bisavó, né, se suas avós estão vivas e elas são imigrantes, como vocês acham que elas se sentem, tá? Você tem que se adaptar ao Brasil, porque não tem opção. Mas você acha que elas não sentem saudade? Que elas não gostariam de voltar para o lar delas? Então elas estão vibrando o quê? Por mais que não se verbalize, de repente, uma frustração, uma raiva, né? Então, para a gente tomar consciência. Tá, Olivia, e como é que eu me liberto dessas âncoras? Né? Que é o que vocês querem saber, como é que a gente se liberta? Primeiro lugar, reconhecimento, que é o que vocês já começaram a ter, né? Então, esse é o primeiro passo. Aí vocês estão vendo lá, tá? Nossa, Olivia, perdão. Ah, não vai dar para perdoar não, porque, nossa, eu tenho muita mágoa dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Calma, gente, o perdão, vocês pularam uma etapa. Compreensão. Hoje, vocês começaram a compreender algumas coisas. Tá, Olivia, mas eu não vou conseguir amar eles não, porque... Calma, gente. Aqui, cada um tem o seu tempo. Tá, Olivia, mas em quantos dias que eu vou chegar no amor? Olha, talvez uns 30 mil dias, eu não sei. Se vocês querem saber em dias. Cada um tem o seu tempo. Eu demorei alguns anos e eu ainda estou nesta jornada. Então, o primeiro passo é reconhecer. E como que você vai reconhecer? Só fazendo trabalhos de autoconhecimento. Então, quem está lá no meu grupo sabe o que eu indico. Constelação, hipnoterapia, microfisioterapia, que vão trazer informações que estão invisíveis, mas que nos afetam diariamente. Então, isso é o reconhecimento. E através, por exemplo, hoje vocês experimentaram um pouquinho de constelação, que ainda não conhecia. Aqui vocês não começaram a compreender um pouco mais? Não só na sua história, mas quando você participou da história da outra pessoa. Né? Então, vocês estão começando aí para o segundo nível. Do compreensão para o perdão, não sei dizer quanto tempo vai demorar. Pode demorar 1 ano, 2, 10, 20. Eu só perdoei meus pais quando eu virei mãe. Demorou 29 anos para eles. Porque antes de eu virar mãe, eu já vinha fazendo esse trabalho. Mas quando eu virei mãe, caiu uma ficha do tamanho da lua na minha cabeça. Então, eu não sei te dizer quanto tempo vai demorar. E vai mais rápido, quanto mais vocês forem caminhando nessa jornada. E quem está no meu programa, eu falo, o autoconhecimento é uma jornada que tem começo, mas não tem fim. Porque para explorar 300 bibliotecas vai demorar um pouco. Tá bom? E aí, por último, o amor. Quando eu finalmente sou capaz de amar quem me magoou profundamente. Lembra da mágoa original? Lá, quando a nossa mãe descobre a gestação e eu me magoei profundamente. Então, a gente consegue transformar aquele registro, que era de uma mágoa, reconhecer que minha mãe vivia uma situação X, meu pai vivia uma situação Y,
compreender o porquê que eles me criaram dessa forma e não da forma que eu queria, perdoá-los, porque eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do que eles sabiam, que eles não sabiam muita coisa a respeito de ser pais. E, por fim, começa a brotar um sentimento genuíno de amor. Então, não tem segredo. O que vocês acham? A pergunta dela. Eu fazendo esse trabalho, depois, isso já vai passar para minha filha, ou minha filha depois vai ter que fazer tudo de novo que eu fiz? Já passa em tempo real. Então, não é fácil, Olivia, se eu falar assim, ó, vocês precisam amar quem magoou vocês. Não é assim, lembra que tem as ordens lá. Mas é possível. E, como o Gil falou também, a gente veio para evoluir nessa vida, né? A gente não veio aqui a passeio, tá? A gente veio para aprender, para evoluir. Se eu escolhi isso inconsciente, e eu não tenho consciência agora, né? Mas se eu escolhi evoluir, aprendendo sobre o perdão, para que tipo de paz eu preciso ir? Um pai amoroso, uma mãe amorosa que vai me dar muito carinho, afeto, atenção, vai brincar comigo. E aí eu vou aprender sobre o perdão? Eu preciso ir para uma família que faça o que comigo? Para eu evoluir e aprender a perdoar, eu preciso ir para pais que façam o que comigo, gente? Que me magoem. Porque esse é o desafio para eu evoluir. Então, quando, né, na dinâmica da constelação, vocês falam, você é o pai certo, você é a mãe certa, porque era isso que eu precisava para eu me tornar quem eu vim ser. Se você fosse para outros pais, você não seria essa pessoa, você seria outra pessoa. E por que é que seus filhos vieram para você, e não para a vizinha aqui, e não para ela aqui? Porque eles escolheram você como mãe, a mãe certa, para fazer o quê? Evoluir. E eu falo também que os nossos filhos são os nossos maiores desafios, porque eles vêm evoluir todo mundo. Vocês viram que cada geração, as crianças vêm mais espertas, né? Então, os filhos nos escolheram porque nós seremos um meio, um caminho para a evolução deles. Só que quando a gente não tem consciência, esse autoconhecimento, a gente pode dificultar o trabalho deles, quer dizer, o trabalho, né, a evolução, ou a gente pode, não digo fazer, aquela mãe, né, quero fazer a lição de casa pelo meu filho, mas você tem a consciência de que se meu filho veio para aprender o perdão, aprender, de repente, sobre o amor, aprender, não sei o que ele veio fazer, mas causar transformação na vida das pessoas, você pode propiciar isso e não tirar essa oportunidade. Se ele veio para transformar os outros, transformar a vida dos outros, enfim, você já sabe que ele tem que ir em atividade X ou Y, né? Então, esse conhecimento, o autoconhecimento, propicia essa vantagem, digamos, para nós mães, de saber por que nós fomos escolhidas. Isso faz diferença. Então, todas, como eu falei, estão aqui, vieram até aqui, porque têm vontade de mudar. Se foi difícil, então, por exemplo, eu sei que a Jana veio de Brasília. Quem mais veio de outro estado? Olha, você veio de onde? Curitiba, Brasília, você Brasília também? Vocês moram perto? Não, eu sei que são irmãs, mas não sei porque na minha cabeça vocês moravam em lugar diferente. Você veio de onde? Belo Horizonte. Quem mais? Rio. Você? Não? Você é daqui de São Paulo? Jaguariúna. Foi fácil vir? Sim e não, né? Porque hoje tem avião, tem umas facilidades. Mas, assim, teve uma logística, teve que se programar, teve que investir financeiramente e tal. Imagina vir num navio, passar 40 dias
Uma coisa inimaginável, né? Mas vocês vieram até aqui, São Paulo, porque vocês têm vontade de mudar, de transformar alguma coisa. Então, não é por acaso que vocês estão aqui, nós todas estamos aqui, juntas. E aí, gente, como eu falei no início, vocês não vão voltar para casa irreconhecíveis. Mas eu queria que hoje fosse um dia para uma grande transformação, um pequeno passo. E, gente, não precisa de muito. Porque um navio, quando a gente tira a âncora, se ele quer ir para um lugar, né, vai reto, ele chega num lugar. Mas se a gente muda alguns ângulos aqui, eu não sou boa de matemática, mas sei lá, uns 15 graus, a gente chega em lugares completamente diferentes. Então não é chegar em casa e tipo, ó, marido, filho, agora eu vou fazer tudo diferente. Não é. É uma coisa que vocês vão fazer hoje, outra coisa que vocês vão fazer na semana que vem, que vocês vão tomando consciência, juntando tudo que vocês viram da Fernanda falando da autoobservação. E aí vocês vão conseguir, olha, com um pouquinho, já chegar em um outro lugar, que é para onde nós vamos levar nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Hoje foi um dia sensacional, super, mega, incrível. Não sei se foi para vocês, mas para mim foi. Isso daqui que passamos aqui hoje, que era só uma ideia jogada ali no Facebook, se tornou real. E vocês estão aqui, em carne e osso. E eu também estou aqui em carne e osso. Então, queria agradecer demais. E eu estou me emocionando agora porque quem está no meu grupo sabe, tem uma mãe, a Camila, que ela gostaria muito de estar aqui, inclusive, ela foi uma das incentivadoras para que esse dia acontecesse. Mas, há algumas semanas, ela faleceu num acidente, batendo de frente com um caminhão, deixando um filho de 1 ano e 10 meses. E eu queria compartilhar com vocês, porque, como eu sempre digo, eu acredito muito, nada é por acaso. E eu queria compartilhar com vocês algumas palavras dela. Bom, meu nome é Camila, eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. E quando ele tinha 2 meses, eu conheci o programa da Olivia pelo Facebook, procurando mesmo como melhorar o sono, como fazer o bebê dormir, porque eu já estava desesperada, isso com 2 meses. E fui adiando essa decisão ao longo de 1 ano. Né? Chegou num nível desgastante tão grande. E assim, a gente vivia em função lá em casa de cumprir tarefa. E faz o que tem que fazer, troca a fralda, cuida da banhela. E nada se resolvia. Então a gente vai só adiando e querendo pular etapas. Tomara que faça 1 ano, tomara que faça 2 anos, tomara que vá para a escola. Gente, vale a pena viver em função disso? Hoje eu me considero realizada, assim, plenamente com a maternidade. Porque eu deixei de viver em função de tarefas. Porque antes a gente cumpria tarefa. De cuidar, trocar fralda, atarefados e... Gente, em função de querer só passar de fase. E todo mundo diz que, poxa, aproveita porque passa tão rápido. Aí a gente não aproveita, que a gente só quer, tomara que faça 1 ano, tomara que faça 2, que vá para a escola, tal, para poder ir se livrando dessas coisas. E as coisas só vão piorando. Então, assim, hoje eu aprendi a ser grata. E esse sentimento de gratidão é uma coisa assim, tudo que a gente aprende, não só com os florais, mas a cada frase da Olivia, a cada vídeo, vai ficando na memória e vai se tornando mesmo um registro, né, natural nosso. Porque acho que até meu filho se sente mais amado, porque nós temos mais paciência, a gente sabe lidar. Quando está difícil, a gente aprende a se controlar toda a situação de maneira assim, amorosa, né, a lidar com o amor mesmo. Não vale a pena a gente viver, como a gente vai viver assim, querendo só pular a etapa, passar de fase para ir facilitando e a gente se estressando, não aproveita nada. Então o sentimento de gratidão hoje é muito maior e, consequentemente, a nossa noite é como a gente começa o dia muito bem, a gente vai terminar o dia muito bem e vai dormir também muito bem. Então o sono virou um detalhe, né? O que eu mais aprendi nesse grupo foi gratidão. Se a gente rolar a barrinha lá e ver, o que mais a gente lê é a palavra gratidão. Então, assim, eu acho que todo mundo devia ter essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade e parar de viver em função de pular a etapa. Aprender a aproveitar essa fase, porque todo mundo perde tanto e fica tão estressado, fica tão triste, tão chateado, mas perde uma oportunidade tão grande e tão linda dessa que nós tivemos ao começar esse curso. Olivia, muito obrigada.
nervous. I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone who listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment my mouth starts going, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt ya. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson I learned, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one who's hurting, yes. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. If I could turn back the hands of time, I swear I never would have crossed the line. I should have kept it between us, but no, I wanna tell the whole world how I'm feeling. Oh, so I sit and I realize, with these tears falling from my eye, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt ya. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson I learned, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm not a saint,